sou o Vlad Oliver. A gente vai fazer uma série de vídeos aqui sobre referências para o nosso projeto e esse é o primeiro deles, que mostra o trabalho do Matt Turop com a bonequinha dele. É de responsa. A menina dele é uma graça, mas o nariz e a boca são de pateta. É a escola dele. E aqui a gente aprende na escola dos outros. É mole? É mole, mas é duro. Se liga na dureza da coisa. Bem, a Watt vai começar uma série de vídeos sobre referências. E a primeira referência que eu queria mostrar para vocês é o Matt Turop, okay? Que é um artista com a qual, vejam, Red Bad, Matt Turop Gumroad, você vai até o Gumroad e pode adquirir entre alguns bundles aqui, este aqui especificamente que fala sobre a bonequinha que ele modelou, ok? Vejam. A intenção aqui da Watt não é, de forma alguma, copiar ou se apropriar, ou seja lá o que for. Então eu vou até deixar aqui na base do nosso vídeo o nome do artista, porque não é nosso interesse fazer nada com o trabalho dele, e sim, simplesmente, darmos uma boa olhada em suas ferramentas, em seus processos, porque isto é um jeito muito útil e muito rápido. Okay? Vejam, uma vez que você tenha o training do Matt Turop, okay, você pode trabalhar. Vejam, uma das primeiras coisas que me chama a atenção no projeto dele é que você chama por Load Tool e não por Project. Okay? E isto me causa uma certa estranheza. A maioria dos bons artistas fazem isto. Okay? Ou seja, a gente pode trocar aqui para um Skin Shade para a gente ver. Okay? E o que eu estou querendo ver aqui, basicamente é o seguinte: qual é a organização, qual o gerenciamento que ele fez do trabalho dele, okay? Que tipo de texturização. Vejam o seguinte, se eu venho aqui, esse é um dos problemas que eu acho visíveis num trabalho como esse, ou seja, ele é um trabalho de escultura, então o Matt Turop não teve a menor preocupação neste projeto em texturizar. Okay? Então não tem UV Map, é simplesmente um objeto pintado. O que significa isso? Significa que ele tem milhões de polígonos, Shift F para a gente ver, sim, okay? Milhões de divisões, Geometry, aqui no caso a boneca não tem, e uma imensa dificuldade de você passar esse modelo para qualquer lugar. Okay? Nós, com a nossa bonequinha, a gente já está um passo adiante no workflow, ou seja, depois da modelagem, nós já estamos cuidando do mapeamento. Okay? E outra coisa que eu queria avaliar, vejam, o Matt Turop tem algumas características que são o seguinte: como escultor, essa escultura é excelente, okay? E ela tem todos os indicativos de ser de uma escola de desenho animado mesmo. Okay? No entanto, uma das coisas que eu criticaria é que essa escola faz personagens que parecem o Pateta. Okay? Se você olhar bem, ela é uma gracinha de personagem, mas ela tem detalhes, boca, nariz, que são muito caricatos, okay? Não são muito realistas. Uma das coisas que eu queria ver são os olhos. Vejam que é excelente a maneira com que... Vou tirar isso aqui, peraí. Aqui, a gente vê os olhos. É excelente a maneira como ele trata a expressão do boneco. E vejam, olhos aqui, basicamente nós vamos ter uma etapa de eyelashes, eyelids e eyes, ok? Na nossa bonequinha, porque nós estamos com essas deficiências, ok? Então essa boneca é pintada, ok? Sendo ela pintada e não mapeada, ok? Você terá uma grande dificuldade de, através de um GoZ, mandá-la para um outro software. Mas nós já fizemos isso. Qual é a ideia aqui para a gente ver o modelo no Cinema 4D? A primeira é a seguinte: quando você tem um modelo assim, é bom você poder fazer o seguinte. Vejam, eu nem consigo ver a malha de tão fechada que a malha é. Okay? E além de fechada, ela tem alguns problemas, como por exemplo a malha triangular aqui. Okay? O nosso amigo Matt Turop não se preocupou em que esse objeto fosse efetivamente utilizado para alguma coisa. Agora, coisas que me interessam no projeto. A primeira delas é
Vejam, eu esqueci de dizer isso, ou seja, particione o projeto em etapas aqui para você poder levar sem travar sua máquina, ok? Então, vai no Subtools, escolhe um por um dos mais importantes e leva para você estudar, ok? Vou insistir que isto é um objeto de estudos, ok? Então, uma das coisas que nós pretendo fazer aqui vou tirar aqui a moto dela para a gente poder avaliar a roupa. Esta roupa é muito interessante e tem um tutorial sobre ela que eu acho que a Watt vai se basear nele para produzir alguma coisa de texturização na calça da nossa bonequinha, ok? Isso é uma das coisas. E outra coisa que é a seguinte, vejam, nós estamos prevendo criar algum tipo de equipamento como esse aqui que o Matt Urup criou para poder trabalhar um pouco de hard surface no ZBrush, ou seja, nós nos ativemos muito a parte de escultura, ok? E ficou um pouco devendo, na verdade, a parte de hard surface, que é a construção poligonal no ZBrush, ok? Essa construção é interessante e eu sugiro a vocês que também aprendam, porque faz parte de você entender todo o conjunto de possibilidades que você tem. O Matt Urup trabalha muito bem com tecidos, ok? E com a parte de drop, ok? A parte de caimento do tecido, ok? Ele trabalha muito bem com a parte de expressões, ou seja, ela está com uma expressão muito legal, mas isso é um rig do próprio ZBrush para criar uma pose. Não é um rig de animação como o rig que nós vamos precisar para a nossa bonequinha, ok? Matt Urup é uma referência importante, mas vejam, como eu falei, a nossa bonequinha tem algumas características que são mais realistas, ou seja, os órgãos com os quais nós estamos trabalhando aqui para criar o conjunto, eles são mais realistas do que os órgãos de pateta da bonequinha do Matt Urup, ok? Aqui vocês já podem ver uma coisa que eu já estou adiantando, é outro spoiler que eu estou dando. Se eu não me engano, no vídeo 272, nós vamos checar isso direitinho quando chegarmos no momento, nós falamos sobre como criar cílios, ok? E eu estou criando um cílio ainda despenteado, mas já no tamanho em que o olho da nossa bonequinha vai ter, ok? Já estamos nos preparando para isso. Muito bem, por enquanto, o que eu queria mostrar desta referência específica, ok? É isso. Ou seja, a Watt vai fazer uma série de comentários sobre referências, talvez até eu volte no Matt Urup, porque ele tem algumas coisas que são muito interessantes. Vejam como ele trabalha bem a parte de morfologia da boneca dele, ok? É uma boneca muito bacana, ok? E é proposital que ele trabalhe como um personagem de desenho animado e não como uma personagem hiperrealista, ok? Enfim, este é o primeiro de uma série e nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento, brincando com a boneca do vizinho. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também.